Fala, povo de Deus! A palavra de sempre é gratidão. E hoje eu quero desejar a você que Cristo possa habitar o seu dia, que o Espírito Santo possa derramar no seu dia, para que você tenha um dia abençoado, cheio de graça e que te leve ao reino de Deus. Pois bem, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês, rápida e sucinta, mas de profundidade extrema. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Prestem bem atenção. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pois bem, talvez você possa ter um entendimento diferente do meu a respeito desta e de outras passagens. Isso é natural, normal e eu considero como algo de grande valia. Porque se todos nós tivéssemos um entendimento absolutamente igual sobre a palavra de Deus, talvez nós já estaríamos todos salvos, talvez nós já estaríamos todos na morada de Deus. O que eu quero trazer para você é sempre uma reflexão básica de que é importantíssimo que nós estudemos a Bíblia Sagrada. É ela quem tem a verdade absoluta. Não levem aquilo que eu digo como verdade absoluta para a sua vida. Tenham conhecimento íntimo e pessoal sobre o que a Bíblia Sagrada anuncia. Estudar a Bíblia é algo fundamental para o cristão. Perante essa informação, eu quero que você reflita sobre o que eu vou falar e busque conhecimento na Bíblia e depois tire as suas próprias conclusões. Pedro era um dos apóstolos. Pedro era alguém queridíssimo por Cristo. Querendo ou não, teve grande intimidade com Cristo. Pedro era alguém de fé, muita fé. Algumas pessoas podem questionar o tamanho da fé de Pedro, mas eu questiono essas pessoas dizendo, como por exemplo, alguns usam aquela passagem em que Pedro duvidou que era Cristo e quis ir ao encontro de Cristo andando sobre as águas, e no meio do caminho ele afundou. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé, mas se a gente olhar dentro do barco, tinha 11. O único que teve fé o suficiente para ir ao encontro de Cristo foi Pedro. Talvez se a gente olhar para a história de Pedro, nós temos alguém com uma relação única com Cristo. Talvez se nós olharmos para a história de Pedro, nós vamos ver um homem quando nosso Jesus Cristo subiu aos céus, um homem que operou grandes milagres e prodígios em nome de Jesus. Nós vamos ver um Pedro cada vez mais próximo de Cristo durante toda a história do Novo Testamento. O que esse texto está nos dizendo é que quando Pedro voltou aonde estavam os apóstolos e contou para eles o que ele havia falado sobre Jesus, que ele havia feito o batismo do Espírito Santo a gentios, ele foi interrogado. Ele foi não só interrogado, mas ele foi julgado. Será que Pedro está certo em fazer isso? Será que Pedro está errado em fazer isso? Levantou o questionamento entre os irmãos. E talvez, apenas talvez, nós vemos hoje isso acontecer em vários momentos na nossa vida em particular. Como, por exemplo, quando uma religião anuncia a salvação, que a salvação é só para quem frequenta aquela religião, ou outra religião que diz que os meus irmãos são esses, os de outras religiões não são meus irmãos em Cristo. Nós vemos diferenças e muitas diferenças que acontecem hoje no nosso dia a dia.
Nós vemos pessoas que creem em um determinado ciclo religioso, numa determinada doutrina religiosa, em que essa doutrina é a certa e as outras estão erradas. Nós vemos pessoas cada vez mais doutrinadas à religião e cada vez menos doutrinadas à salvação em Cristo. Será que esse questionamento que foi levantado a Pedro sobre o que ele havia feito não é o questionamento que hoje nós praticamos nas nossas religiões? Pedro, no final desse texto, no final dessa carta, se vocês tiverem curiosidade de acompanhar, vocês vão ver que no final desse contexto, lá no onde Pedro levanta a sua defesa, ele vai dizer lá no final, os irmãos vão dizer que então também os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Existe um consenso de que então para os gentios também existia a oportunidade do arrependimento para a vida. E quando se cita a vida nesse texto, é a vida eterna, a vida com Deus, a vida na graça. Eu quero trazer para nós a seguinte reflexão e talvez ponderar alguns pontos dessa reflexão. Se eu disser algo para vocês aqui hoje, nesse nosso vídeo de hoje, algo que vai contra a doutrina que a sua religião prega, se eu disser algo para você que vai contra aquilo que o seu pastor disse no culto, se eu disser para você aqui algo que vai contra aquilo que o pregador pregou nesse final de semana na sua religião, mas se isso que eu disser para vocês que vai contra aquilo que a tua religião prega, ou aquilo que o teu pastor prega, ou aquilo que o teu pregador pregou no final de semana, se eu disser isso contra e que está pautado na Bíblia, pautado na palavra do Senhor, você teria o cuidado, pelo menos, de olhar a Bíblia e ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não? Talvez algumas lideranças, quando eu digo lideranças, eu coloco pastores, as religiões, pastores, pregadores, músicos, coloco pessoas que têm o poder, ou melhor dizendo, que têm o dom de influenciar pessoas. Talvez se essa pessoa ela te disser algo no púlpito, ou ela te disser algo pessoalmente, pela autoridade conquistada por ela, você leva como verdade e nem sequer procura na Bíblia para saber se é ou não verdade. Mas talvez se eu disser isso para você, disser para você ao contrário do que o teu pastor pregou, ou o teu pregador pregou, ou do que o ministério de música cantou, se eu disser contra, talvez você vai lançar as suas opiniões a respeito do que eu estou falando, sem ao menos conquistar a palavra, sem ao menos procurar conhecimento na palavra. Porque aqueles que eu conheço, aqueles que geraram autoridade sobre mim, eles sim têm o conhecimento. E aqueles que falam contra são obsoletos, são sem conhecimento, são vãos, são buracos de pedras de tropeço, enfim, qualquer outro adjetivo que você quiser usar para impedir a tua fé. Pois bem, meus irmãos, nesse texto nós vemos os nossos irmãos questionando Pedro sobre ter pregado a pessoas que não, naquele momento por eles não eram consideradas dignas de ouvir a palavra de Deus. E eles
Eram conhecedores daquilo que Cristo havia dito. Eram conhecedores da palavra de uma forma que nós não conhecemos. Não da palavra porque eles leram, mas da palavra do que eles ouviram direto de Cristo ou direto dos apóstolos que tiveram uma vivência direta com Cristo. Talvez, apenas talvez, lendo a Bíblia, nós vamos ter interpretações diferentes sobre o que aconteceu no momento. Mas imagina para quem vivenciou tudo aquilo pessoalmente. Pois bem, eles que vivenciaram o Evangelho pessoalmente estavam contra o que Pedro tinha feito. Estavam criticando Pedro. E o final da história, o final deste texto, relata que eles chegaram ao consenso que Deus traz a oportunidade de salvação e oportunidade de vida eterna para todos. Oportunidade de arrependimento para todos, inclusive para nós. Se algum dia alguém disser para você, olha, a salvação é só para aquela, ou só para aquele, ou só para determinada religião, ou só para determinada pessoa, ou só... Pois bem, a palavra de Deus nos ensina, segundo a Bíblia Sagrada, e se você tiver uma opinião contrária à minha, eu respeito. No entanto, você vai precisar me provar na Bíblia que eu estou errado. A palavra nos ensina que a salvação é para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que tem Cristo como seu único Salvador, que a salvação é para todo aquele que Jesus Cristo justificou na cruz, derramando o seu sangue pela remissão dos nossos pecados. E a partir de hoje, eu gostaria que você refletisse. Se alguém disser algo contra aquilo que você acredita, não lance sobre ele flechas, não lance sobre ele palavras de maldição. Primeiro, ouça. Depois, procure no Evangelho para saber se o que ele está falando é verdade ou não. E depois, joelho no chão e ore a Deus para que te dê entendimento sobre a palavra revelada. Porque a palavra nos diz que ele virá e as suas ovelhas reconhecerão a sua voz. E a voz dele será como está escrito na Bíblia Sagrada. Não como eu penso, não como o seu pastor pensa, não como tantas pessoas pensam, mas é segundo a palavra sagrada. Leiam a Bíblia, estudem, tenham um conhecimento pessoal a respeito da Bíblia. Orem, joelho no chão, tenham um contato direto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Busquem a salvação, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Busque a salvação. Independente de onde você estiver e o que você estiver fazendo agora, para tudo. E vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, o nosso Cristo Jesus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero muito te desejar que o seu dia seja cheio de graça. Que Deus nos abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.